Era uma noite de inverno em Constantinopla, 1633. Entre becos estreitos e sombras traiçoeiras, soldados do sultão Murad IV invadiram uma casa discreta. Dentro, homens e mulheres bebiam uma poção negra em xícaras de cerâmica. Nenhum deles imaginava que, naquela noite, estariam assinando suas sentenças de morte. O crime: beber café. Por ordem do sultão, a bebida era proibida. Destrói a moral, corrompe a mente e inspira rebelião, dizia o decreto. Mas já era tarde. O café, descoberto séculos antes por monges em êxtase espiritual, escapara do controle dos impérios. E agora? Alimentava revoluções. Mas como uma simples bebida, nascida nas montanhas da Etiópia, chegou a ameaçar tronos e desafiar deuses. Para entender, precisamos voltar e muito antes das espadas otomanas. Voltemos ao século IX, onde um pastor chamado Caldi observou algo estranho. As suas cabras dançavam. No alto das montanhas de Cafa, na Etiópia do século IX, um pastor chamado Caldi seguia suas cabras sob um sol inclemente. Um dia, elas começaram a agir de forma estranha, saltavam, corriam e não paravam de dançar. Caldi descobriu que haviam comido frutos vermelhos de um arbusto desconhecido. Curioso, ele levou os frutos a um monge local. O religioso, porém, os jogou no fogo, gritando: "São obra do demônio." Mas, enquanto as sementes queimavam, um aroma irresistível tomou o ar. Era o primeiro café torrado da história. O monge, arrependido, recolheu os grãos, moeu-os e criou uma infusão. A bebida o manteve acordado por 3 noites seguidas. Nasceu ali o segredo que atravessaria desertos e oceanos. Mas esse segredo não ficaria restrito à Etiópia. No século XV, chegou às mãos de monges sufis no Iêmen, que buscavam uma forma de orar sem dormir. Eles chamaram a bebida de Nkava, em a mesma palavra usada para descrever o vinho celestial do Alcorão. Para os sufis, porém, o café não era pecado. Era uma ponte para Deus. Enquanto rodopiavam em êxtase, suas xícaras transbordavam. E assim, em meio a danças sagradas e noites de vigília, o café se tornou o combustível da espiritualidade islâmica. Até que alguém percebeu seu poder político. No Cairo do século XVI, as primeiras cafeterias surgiram como templos laicos. Homens de todas as classes se reuniam para debater poesia, filosofia e os abusos do sultão. Líderes religiosos, alarmados, declararam guerra à bebida. O café afasta os fiéis das mesquitas, acusavam. Em Meca, o governador Cair Beg ordenou que todas as xícaras fossem quebradas e os consumidores, açoitados. Mas quanto mais proibiam, mais o café se espalhava. Em 1511, um grupo de juristas islâmicos se reuniu para um julgamento histórico. A questão: o café era halal em árabe, permitido, ou haram em árabe, proibido? A decisão: haram. A pena para os infratores? Morte. Mas havia um problema. Até os juízes bebiam café em segredo. Enquanto autoridades queimavam sacas de grãos, um novo tipo de estabelecimento surgia nas sombras. As escolas dos sábios, onde rebeldes bebiam café e planejavam o futuro. Mas como uma bebida proibida no mundo islâmico cruzou fronteiras e chegou a governantes europeus? A resposta envolve espionagem, guerra e um cerco que mudou o curso da história. Em Constantinopla, o sultão Murad IV não brincava em serviço. Ele patrulhava as ruas disfarçado, decapitando pessoalmente quem ousasse beber café. Mas nem seu punho de ferro conteve a epidemia. Enquanto isso,
nas fronteiras do Império Otomano, uma nova ameaça surgia: a Europa. Em 1683, os turcos cercaram Viena, determinados a conquistá-la. Por 2 meses, a cidade resistiu. Até que os otomanos recuaram, deixando para trás sacas de grãos estranhos. Um espião polonês, Franz Kościuszko, reconheceu o aroma. Era café. Ele abriu a primeira cafeteria de Viena e, em meses, a bebida se espalhou como fogo. Mas não era só sabor que o café carregava. Era uma arma. Em Londres, o Penny University, apelido das cafeterias, cobrava 1 centavo pela entrada e uma xícara. Lá, cientistas como Isaac Newton discutiam leis da física, enquanto mercadores planejavam rotas coloniais. Na França, o Café Procopio tornou-se quartel-general de Voltaire e Rousseau, que ali escreveram textos inflamados contra a monarquia. O café não era mais uma bebida. Era um manifesto. E os reis sabiam disso. Em 1675, Carlos II da Inglaterra tentou fechar todas as cafeterias, temendo, segundo ele mesmo, notícias falsas e doutrinas perigosas. Durou 11 dias. O povo se revoltou, e o decreto foi revogado. O café havia vencido. Mas o verdadeiro poder do café estava além do debate. Em 1773, no porto de Boston, colonos disfarçados de indígenas invadiram navios britânicos e jogaram 340 caixas de chá ao mar. O Boston Tea Party foi um protesto contra os impostos da coroa. E uma vitória estratégica do café. Enquanto o chá era símbolo da opressão inglesa, o café virou emblema da independência americana. Nas tavernas de Nova York, revolucionários como George Washington bebiam café e planejavam a guerra. A bebida, antes proibida pelos sultões, agora alimentava a maior democracia do mundo. Enquanto revolucionários tomavam café nas colônias, a Igreja Católica enfrentava seu próprio dilema. No Vaticano, o Papa Clemente VIII recebeu um pedido: declarar o café como bebida do diabo. Curioso, ele provou uma xícara. Seus olhos iluminaram-se. E proferiu então: esta bebida é tão deliciosa que seria pecado deixá-la apenas para os infiéis, declarou. Com uma bênção papal, o café ganhou passaporte para o mundo cristão. Mas havia um preço. Enquanto a Europa celebrava, navios holandeses contrabandeavam mudas para o Java colonial. Em meio a florestas tropicais e trabalho escravo, nascia um novo império e um novo ciclo de sangue. O café cruzara oceanos, mas sua jornada estava longe do fim. Nas plantações do Sudeste Asiático e das Américas, outra história se iniciava, uma que misturava ganância, escravidão e sonhos de liberdade. E no coração dessa teia, um nome ecoaria: Brasil. Enquanto o café conquistava a Europa, nas 13 colônias americanas, uma tempestade se formava. Em 1773, no Green Dragon Tavern de Boston, Samuel Adams e seus homens bebiam café em xícaras rachadas. O chá, símbolo da coroa britânica, era rejeitado. O café, amargo e revigorante, virara a bebida da independência. Naquela noite, planejaram o Boston Tea Party, um ato de rebeldia que acenderia a Revolução Americana. Enquanto caixas de chá afundavam no porto, o café fervia nas veias de uma nação prestes a nascer. George Washington, em suas cartas, declarava: o café é o combustível da liberdade. Do outro lado do Atlântico, em Leipzig, Johann Sebastian Bach compunha uma ode ao café.
Sua cantata do café, 1732, satirizava a obsessão europeia. Se não puder tomar meu café 3 vezes ao dia, ficarei tão retorcido quanto um pedaço de carne de cabra. A ironia? Enquanto a elite ri da letra, milhões de escravizados nas plantações do Brasil colhem os grãos que sustentam esse vício luxuoso. O café, agora, não era só uma bebida. Era um espelho da hipocrisia humana. Nas fazendas de São Paulo, o ouro verde escorria a sangue. Homens, mulheres e crianças trabalhavam 16 horas por dia sob chicotes. Enquanto a Europa brindava ao café civilizador, o Brasil via surgir o Barão do Café. Um título manchado de crueldade. Em 1888, a Lei Áurea aboliu a escravidão, mas não a exploração. Os imigrantes europeus que substituíram os escravizados, enfrentavam condições de trabalho brutais. O café, agora símbolo de status, carregava um legado de dor. E o sultão Murad IV, que matara tantos por um gole de café, morreu em 1640. Aos 27 anos, de cirrose. O álcool, permitido em seu império, destruiu seu fígado. O café, proibido, sobreviveu. Ironia? Talvez. Mas a história do café sempre foi feita de contradições. Hoje, o café é onipresente. Nas ruas de Meca, onde já foi proibido, a Starbucks serve lattes com creme. No Brasil, colhedores ainda lutam por salários dignos. Nos laboratórios, cientistas criam grãos transgênicos que prometem salvar o planeta. Ou enterrar tradições milenares. O café uniu monges e revolucionários, reis e escravos, pecado e devoção. E em cada xícara, há uma escolha. Ignorar o passado ou lembrar que, por trás do aroma, há séculos de lutas. Enquanto você bebe este café, pense: quantas histórias estão dissolvidas nele? Quantas mãos o colheram? Quantas vidas ele mudou? O café é mais que uma bebida. É um pacto entre o passado e o presente. E o futuro. Bem, o futuro ainda está sendo escrito, uma xícara de cada vez. Este foi o café. Uma semente que desafiou impérios, alimentou revoluções e sobreviveu a séculos de contradições. E você? Qual será sua próxima xícara? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações.